E a gente inicia mais um episódio do podcast Papo em Sintonia. Esse episódio vai ser mais descontraído, né, Charles? Eu acho que é por isso que me chamaram, é uma impressão minha. Pode ser também, É? né? Tudo certo, Vanessa? Tudo certo. Beleza, vamos tudo começar certo. então. Vamos começar. A gente vai contar um pouquinho da história, né, do Teatro Biriba. Aqui na região do Alto Vale todo mundo conhece, né? Acho difícil alguém não conhecer a história do Teatro Biriba ou já ter ido alguma vez em algum episódio, né, em alguma peça teatral que o Biriba apresenta. E as pessoas, né, Charles, eu digo que não conhecem o bastidor, né? A história, como que foi, né? Criar o Biriba. O Biribinha é um cara muito conhecido na cidade, tem contato com muita gente aqui, tem muita gente que sabe a história dele, mas assim, eu acho que a população em massa não está muito a par, então a gente pode contar um pouquinho da vida dele, sim senhor, né? Com Tanto que certeza. hoje ele veio pelado, no rosto. Sim, ele veio descaracterizado para você aí de casa poder conhecer um pouco de quem da pessoa por trás, né, do Biriba, por trás. Essa frase já pode render uma piada, tá? Ah, é? A pessoa por trás do Biriba já não gostou, pois ele já, Não, desculpa, foi mal. né? Não sei. Já vai dar meme na Já vai rádio. dar coisa estranha. Então a gente vai apresentar, né? Estamos aqui ao lado do Adriano, mas todos conhecem por Biriba, né? Isso mesmo. Biriba, conta um pouquinho da tua história, né? Da história do Teatro Biriba, porque lá na década de 70 já, né? Boa tarde. Começou lá. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente não sabe o horário, né? Que né, o nosso telespectador, o nosso ouvinte vai curtir esse podcast. Então vamos dar um cumprimento geral, né? Nos 3 turnos, né? Não vou dizer boa madrugada, porque na madrugada ou tu tá dormindo ou tá fazendo outra coisa, né? Então é o seguinte, né? Bom, o Teatro Biriba, ele existe desde 1970. O meu vô, né, Geraldo Passos, que foi o que criou o Teatro Biriba, que criou o personagem, né, que hoje a gente trabalha e atua. Ele fundou essa companhia lá no meio oeste de Santa Catarina e já nos primeiros anos ele já veio para o Alto Vale. Ele já veio. Eu acredito que a primeira incursão dele pelo Alto Vale, acho que deve ter sido em 72 ou 73, na passada para o Vale do Itajaí, para o Médio Vale e o Baixo Vale lá. Né? Então a gente está aí desde 1970, já são 56 anos. Eu faço parte da 3ª geração, mas já existe a 5ª geração que atua nos palcos para a gente manter essa tradição. E junto com o teu avô, você chegou a fazer viagens, a subir no palco, inclusive, se apresentar? Quando o vô faleceu, eu tinha 17 anos. E eu atuei com o vô, né? Só que na época que o vô atuava, se levavam mais peças de drama, não tanto comédia, né? Acho que tinha 2 vezes por semana comédia. Nos outros dias eram mais peças dramáticas. Interessante como isso. Paixão de Cristo, Lágrimas de Homem, legal. E o Céu e 2 Corações. Então a galera mais das antigas que curte o Teatro Biriba vai lembrar e vai se identificar com isso que eu estou falando. Mas o tempo foi... Então naquela época eu não consegui trabalhar muito com o vô, contracenar muito no palco, por causa, né, disso. E eu era guri, né? Então, e num drama não tinha muito papel para guri, ou para o adulto, ou para criança mesmo, né? Se uma peça, um drama precisasse de um bebê, ou de uma criança ali até uns 5, 6 anos. Então, nesse meio tempo, quando o vô estava atuando, ainda, nos últimos tempos dele atuar, eu atuava mais na parte técnica, como sonoplastia, como iluminação, né? Só que era uma iluminação e uma sonoplastia totalmente diferente do que se faz hoje. Vocês que trabalham no rádio sabem, né, que antigamente para tu gravar um comercial, tu gravava no cartucho, não tinha uma parede com 300 cartuchos lá que tu tinha que pegar e botar. Hoje a programação tá toda digital, assim como a nossa programação no circo de playlist de peças ou coisa assim. Só que na minha época eu fazia com bolachão, com disco de vinil, né? E o jogo de luz, a iluminação. Tinha praticamente um equipamento de rádio móvel, então, porque vocês viviam de cidade em cidade, sim, mas levando um equipamento mais pesado, né? Mais Você pesado. falou cartucho, era cartucho mesmo com cartucheira de rádio? Não, eu fiz uma alusão ao rádio sei. porque tinha os cartuchos para comercial, né? Então, Sim. porque tudo mudou, né? Hoje tu entra num estúdio, tem uma tela e uma central. Microfone deu. E o estúdio do circo também naquela época era
um amplificador, a válvula. Eu cheguei a pegar amplificador, a válvula, né? Tu passava por trás e sentia aquelas velhinhas acesas, era coisa mais linda, legal, né? né? E os discos, a música era toda feita com disco. Eu passei da transição do vinil pro cassete, né? Só que o cassete naquela época não tinha tanta qualidade, as fitas enrolavam. Perdia mais fácil. Né? E depois do cassete pro CD, peguei tudo isso, né? Mas, então eu atuei com o meu vô mais na parte técnica do espetáculo, né? Alguns papéis eu fiz, assim, mas mais na figuração e tal. Não tive o privilégio de atuar no palco muito com ele, não. Mas a parte de comédia, a parte humorística, né? Ela ascendeu a partir de quando? A partir de quando vocês assumiram a questão a geração de vocês assumiu, ou com o teu vô também tinha um pouco disso? Não, tinha, né? Tanto é que o Biriba é uma referência até Sim. hoje. Só que naquela época se levava comédias na sexta e no domingo. Sábado, por exemplo, era drama que se apresentava. Se chamava o cartaz máximo da semana. Sabe? Então, e era drama. E eu cheguei ainda a pegar essa transição, mesmo eu já fazendo palhaço, com dramas no sábado. Até um dia que eu falei pra minha avó, né? Ô, vó, mas, poxa, sábado é o melhor dia, é o dia que o pessoal sai, vamos apresentar comédia. Não, porque a tradição, porque isso e aquilo, demorou um tempo até eu convencer ela e a mãe que a gente tinha que apresentar uma comédia no sábado, né? E aí a gente conseguiu. Né? E foi mudando, porque a gente foi sentindo que o comportamento das pessoas estava mudando, que as pessoas queriam mais se divertir. As pessoas falavam, eu não quero drama, drama já chega à vida, drama já... Sabe? Elas usavam esses termos. E aí a gente foi mesclando. Hoje a gente não tem mais drama no repertório, é só comédia. Comédia, peça infantil e comédia para adultos, onde o tema é um pouco mais picante, né? Uma coisa mais maliciosa. Então hoje o repertório do Teatro Biriba é infantil e 100% comédia. Legal. No infantil eu tive o prazer de, um domingo à tarde, ir lá vê-lo. Levei meus 2 filhos e eu achei muito legal a interação, né, com os personagens, com as crianças. A bruxa, por exemplo, ela interagia direto com as crianças e as crianças respondiam e ficavam até querendo ir lá e pegar a bruxa e defender a mocinha da bruxa. Então mexe muito com a criançada, é um negócio muito legal e eles se divertiram pra caramba, assim. Tanto que quando eu comentei em casa que eu ia vir aqui fazer um podcast com eles, eles queriam vir aqui, né? Mas eles têm aula, daí não rolou. Mas eles ficaram encantados, para você ver a diversidade, né? Dos temas do Biribinha hoje, que pega a criançada e também pega os adultos aí nessa parada mais picante. Essa mais picante eu ainda não fui ver, rapaz. É nas quintas-feiras. Quintas-feiras. Toda quinta-feira tem a comédia só para maiores, né? Onde a gente apresenta, a gente tem a paródia do 50 Tons de Cinza, né? Que é Biribinha em 150 Tons de Cinza, e outras comédias mais 150. antigas. A gente até, quando lançou essa peça em 2014, a gente até usou como Biribinha em 50 Tons de Cinza. Mas aí a gente teve uma notificação, né? Por conta do direito autoral? Conta dos direitos autorais, daí a gente só mudou para 150 Ficaram tons. Importantes assim, nível mundial, por uns momentos, então. Não, mas foi um representante, porque nós estávamos no shopping em Blumenau, né? E aí o representante, acho que vendia livros da editora, da livraria. foi fazer um evento no shopping e viu. Aí ele não chegou a nos notificar, né? Mas ele se apresentou, dizendo, para evitar algum tipo de problema, tenta fazer alguma coisa com alusão, ao invés de usar o nome que remeta tudo certinho. Né? Tem que cuidar bastante com isso hoje em dia, né? Ainda mais com a internet, né? As coisas elas se proliferam muito rápido e pelo mundo inteiro, né? Um tempo atrás tinha muito circo, que ainda tem, né? Que fazia show com Patati Patatá, ou show mundo Disney, que bota os bichinhos. Sim. O circo de variedades, ele tá muito nessa pegada, né? De trabalhar com personagens, mas volta e meia um circo cai numa fiscalização e a multa é pesada e a complicação é bem grande. Porque o personagem não são deles, né? Não são. Tem donos, né? Então, tem muita gente que vai na inocência de achar que, Mickey é de todo mundo, posso pegar o Mickey pra mim. Não, o Mickey é da Walt Disney, né? Com certeza. Tá que tem um representante no Brasil, que tá ligado. Lugar. Tá, com certeza. Ligado. O Charles comentou das crianças no espetáculo, né? Assistindo o espetáculo. Mas eu tenho também 2 crianças em casa que passam na frente do circo ali e eles têm curiosidade em relação a como que vocês vivem lá, né? A questão dos trailers, a gente até estava conversando esses dias aqui no escritório, né?
Biriba, sobre essa questão, curiosidade, se mora todo mundo junto, como é que funciona? Eu acho que não é só as crianças que têm Como é essa que é dúvida, a né? estrada? Isso, Da galera toda viver do na Biribinha. estrada e tudo mais, né? A gente vive basicamente em motorhome, né? Para usar um termo mais do cotidiano das pessoas que não são do circo, né? A gente mora num motorhome com algumas adaptações os motorhomes têm, né? Porque a pessoa que tem uma vida, vamos botar normal, né? Que mora numa casa e vai passear com o motorhome, ela vai passear com o motorhome. Ela vai ficar 15 dias, um mês no máximo, e depois ela volta para sua casa, entende? E nós não, nós moramos, então a gente tem que ter uma certa funcionalidade maior para o motorhome, porque o motorhome é a nossa casa, um armário maior, uma despensa maior, né? Alguns cômodos não podem ser tão compactos como é um motorhome normal, mas não deixa de ser um motorhome, não deixa de ser uma casa com rodas que a gente leva de um lugar para o outro. E essa é a nossa essência, esse é o gostoso da nossa vida, né? Tu mudar, né? Não ter rotina. Baixou o movimento. A gente até tem uma rotina, mas é uma rotina diferente. Não tem problemas com vizinhos. Tem, de vez em quando tem. Tem? Tem, sim, né? Porque hoje em dia até não tem tanto, porque as pessoas já nos conhecem, principalmente nas regiões que a gente atua. Vale do Itajaí, Alto Vale, Meio Oeste, algumas cidades do Oeste, algumas cidades do Rio Grande do Sul, que a gente faz temporadas, então as pessoas já nos conhecem, entende? Então a gente não vai ter. Mas ainda existem circos que se incomodam com uma vizinhança, ou a vizinhança se incomoda com a presença do circo e não quer que o circo esteja ali. A gente vem, fica 15 dias, um mês, depois a gente vai embora. Tua vida continua, né? Então deixa a gente trabalhar. De certa forma, né? não está invadindo o espaço de ninguém, Não, né? Vocês não. alugam um terreno. A gente aluga um terreno, ou se o terreno é público, a gente pede autorização, né? A gente nunca vai entrar num terreno... E querendo ou não, vocês estão trabalhando a também, gente tá né? trabalhando. O trabalho de vocês é o ganha-pão, então não tem... Mas o Biribinha, ele tem casa própria? Tem casa, eu tenho um residência fixa? apartamento em Blumenau, que tá alugado, que eu uso mais para investimento, né? O circense, na minha concepção, o circense, ele não pode ter um lugar fixo. Não pode ter. Porque senão perde a essência. Perde a essência Tem do que circo. andar. Ele tem que andar. Ele tem que andar. Em 2012, 2013, logo que a minha mãe faleceu, eu tive assim uma conversa com meus irmãos, porque a minha irmã é casada com, né, o Bento aqui de Rio do Sul, né? O meu outro irmão, na oportunidade, era casado com uma moça de Presidente Getúlio. E a minha outra irmã era casada com um rapaz de Blumenau, né? E eu tinha apartamento em Blumenau. Então, quando me liguei, a gente não saía Dessa região. Por quê? Porque é do ser humano querer cuidar do que é seu, querer estar perto do que é seu. E aí eu falei para meus irmãos, gente, acho que não dá mais, nós temos que dar uma andada. Ah, mas eu tenho meu marido que mora aqui. Ah, mas eu tenho a minha casa que eu fiz ali, queria... Ah, mas eu... Gente, não vai dar. Então vamos morar na casa. Não, porque não dá. Porque... Daí acabou que, não só por causa dessas ideias diferentes, por causa de outras, acabou que eu me separei dos meus irmãos, né? Eu montei o Teatro do Biribinha, eles ficaram com outro teatro que usa Biriba e a gente faz alusão ao nome, tá tudo certo. E eu não, e daí eu quis andar, daí eu fui pro Oeste, fui pro Rio Grande do Sul, voltei para Santa Catarina, peguei pandemia, voltei pro Oeste, fui pro Rio Grande do Sul, peguei enchente no Rio Grande do Sul, agora voltei para Santa Catarina, pretendo ficar aqui no Vale do Itajaí, no litoral norte, até a metade do ano que vem, depois eu pretendo ou ir pro sul do estado, ou ir pro norte do estado, se eu for pro sul do estado, eu talvez entre na região metropolitana de Porto Alegre, ou vá para Curitiba, então eu tenho intenção de andar, né? Tanto é que o apartamento está lá, está alugado, e eu não quero o apartamento vago para não ter esse risco de, vou lá curtir meu apartamento e tal, que é meu. Não. Então, voltar para casa é uma coisa muito significativa, né? Quando você tem uma residência fixa, você vai querer voltar. Vai querer voltar. Vai perder a essência. E o mais legal de não ter essa rotina, entre aspas, é que assim, verão eu vou pro litoral, vou lá apresentar no litoral. No inverno, eu vou pra serra, né? Tipo, vou turistar e vou trabalhar. Agora imaginei a Biriba chegando com aqueles pés de pato na praia,
caracterizado de palhaço só de Sim. sunga. Porque não sei por que veio essa imagem na minha cabeça. Sendo que eu nunca vi ele de sunga, graças a Deus. Não sei, tá falando, né? A gente não sabe. A mente dá umas boicotadas na gente, né, cara? Fica vermelho. A mente da gente é uma coisa louca, né? A gente fala aqui, mas ela já tá Nossa, lá na frente. a gente imagina na hora. Às vezes eu falo umas palhaçadas pro pessoal lá da rádio, e daí eles ficam parados olhando assim, vocês imaginaram, né? Ninguém diz que não. Mas que bacana, Biribinha. E a gente tem também a questão do repertório de vocês, né? Das peças que vocês têm e todo o trabalho que vocês têm por trás disso. Porque não é só subir no palco Não. e apresentar. Tem que ter todo um trabalho por trás, né? Porque, querendo ou não, a peça ela tem que fazer sentido. Ela tem que ter início, meio e fim. Como é que vocês fazem isso? Bom, a maioria das peças que a gente ainda tem no repertório são peças antigas, Uhum. lá que quando meu avô comprou e arrendou, né, Uhum. a estrutura para fundar o Teatro Biriba, veio o repertório de peças, né, e a gente hoje adapta algumas peças, as melhores a gente ainda adapta, né, tem a peça que fala sobre política, né, que geralmente a gente dá a cor local para ela, por exemplo, Biribinha, candidata a prefeito de Ituporanga. Né? Ah, A que gente está em legal. Ituporanga, a gente apresenta Uhum. como se o Biribinha fosse candidato a prefeito da cidade. Da cidade. E essa é uma peça que a gente quase não mexe no texto, porque a política ela é atual sempre, né? Tu lê Platão, tu vê as loucuras do Império Romano, né? Lê Maquiavel e vê a política de hoje, é tudo a mesma coisa. tudo igual. É tudo Não- igual. não- Só muda muda. as caras e alguns endereços. É, né? E aí, agora, a questão de outras peças, não. Aí a gente tenta dar uma adaptada, né? Uhum. Por exemplo, tem a peça que é Biribinho Leiteiro, né? E aí a gente... aquela peça, na verdade, era uma crítica social do pobre que ascende, né? Porque ele ganha na loteria e ele quer ser rico, daí ele fica ridicularizado pela alta sociedade, porque só porque ele ganhou dinheiro, ele saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dele, Aham. né? Só que hoje é uma coisa que não pega mais, não tem mais sentido Não. tu querer apresentar isso. Mas o tema da peça é legal, né? Do rico que ganha uma loteria, do pobre que ganha uma loteria e fica rico. Aí tu deu uma adaptada pro que tá rolando hoje, né? E aí ficou legal. Então a gente faz algumas releituras de alguns textos mais antigos, né? Porque são peças que o pessoal tem carinho, são peças que o pessoal tem uma memória afetiva e a gente não pode deixar de apresentar. Né? E algumas peças novas, né? Como Biribinha em 150 Tons de Cinza, é uma peça nova, de um tema novo. Como La Casa de Papel, como da peça da Annabelle, entende? Então tem tudo isso que a gente procura sempre estar no hype, né? Que é o termo que se usa hoje, né? Legal. Para sempre estar levando o mais antigo, né? O mais velho, mas também não deixando de olhar para a juventude, né, para os mais novos, para tu não perder a plateia. Porque quando tu pula uma geração, demora, daí tu sente lá na frente a falta de tu não ter cativado a criança ou pré-adolescente no teu circo. Essa modernização é sempre necessária, né? Muita coisa vai do improviso também na hora do texto, né? Sim. Essas situações de você falar de lugares, de pessoas da cidade, tu já planeja muito antes ou vem na cabeça, às vezes tu solta? Como eu conheço bastante aqui o Alto Vale, eu conheço as cidades, conheço os bairros, aí a gente já vem automático, né? Também é automático. Hoje é muito difícil tu falar das pessoas. Antigamente eu brincava com as pessoas, É isso que eu né? ia te perguntar, de ver alguém na plateia e brincar, entendeu? Hoje em dia é mais complicado, a não ser que tu conheça muito bem a pessoa. Sabe que dá pra brincar, né? Que sabe que... E a pessoa te dá liberdade para você brincar. Porque hoje, para tu receber um processo... Meu Deus. Estão prendendo humorista no Brasil. Sim, né? Essa é uma piada, né? O Brasil, a justiça leva o político na brincadeira e o humorista sério quando devia ser o contrário. Ao contrário. Né? Quem manda fazer tanta cagada e dá tanto motivo pra fazer piada? É verdade. A culpa não é de vocês, do humorista. Eu acho que é deles, que dão tanto motivo. Eu não poderia ser palhaço. Eu ia ser preso, acho, na segunda semana já. Ou um pouco antes, né? Eu acho que sim. Às vezes tu nem chegaria a ir preso, mas tu ia te incomodar bastante. Né? Eu teve um caso que aconteceu em 2015 em Pomerode, que eu conto uma piada inocente, uma piada boba. É que o Biribinha entra com um supositório na boca. Aí pergunto pro Biribinha, o que aconteceu? Ele fala, tô doente, fui no médico,
O médico mandou medir a febre e usar um supositório para equilibrar a temperatura. Daí o cara tira o supositório da boca do Biribinha e fala, cara, tu tá medindo a febre com o supositório. Onde é que tu colocou o termômetro? Aí o Biribinha só olha pra plateia, bota a mão aqui atrás, não precisa falar mais nada, né? Ele enfiou, né? Tá. Me chamaram no fórum. Me chamaram no fórum. 2 dias depois, eu contei essa piada num domingo. 2 dias depois, acho que foi na terça-feira. Até era minha folga, eu não pude curtir minha folga porque eu tinha que ir numa audiência lá pra falar com a juíza. Não era nem com promotora, nada, com a juíza. Direto com o juiz. Seu Biribinha, tal, né? Tá, conversando ali. Não, eu queria ver aí sobre o conteúdo de uma anedota, ela usou o termo anedota, né? Uma anedota que você contou e que incomodou uma pessoa e essa pessoa fez uma denúncia. E eu já pensando, puta, o que eu falei, cara? Será que eu falei alguma coisa? Daí eu falei bem assim, olha, a gente conta muitas anedotas, né? Daí, no palco e tal, poderia me explicar qual delas, né? Uma que você entra com o supositório medindo a febre, e daí você colocou o supositório no seu ânus, daí ela já usou esse termo, né? Sim, não, calma, tudo bem, é por causa dessa piada. Aí eu relaxei, né? Pô, vocês estão se incomodando com isso, né, cara? Ali o termômetro já estava ainda 50 graus naquele momento, que estava apertado. Daí, aí eu expliquei para ela, né, e tal. Daí a única coisa que ela pediu para nós colocarmos classificação no espetáculo, né? Ela, né, conversou comigo, tá, ela foi muito legal e tal, né? Mas daí eu fico pensando, cara, a pessoa que foi no circo, escutou essa piada, se incomodou com essa piada e de repente teve vou denunciar o Biribinha por causa dessa piada, né? Cara, essa pessoa, na verdade, eu fiquei com pena dessa pessoa. Era o sentimento que eu tava tendo aqui. Porque ela é muito de mal com a vida, né? De se incomodar com uma piadinha piada, né? assim. Ela já vai no teu teatro pra isso, tá? Pra isso, Já vai lá. Bem isso aí. Pra falar mal. E uma outra vez que tem uma outra piada que a gente faz pra criança, eu acho que até fiz. Quem é que gosta do papai? Eu. Quem é que gosta da mamãe? Toda criançada, eu. Aí quem é que gosta de brincar? Toda criançada, eu. Quem é que faz xixi na cama? Daí sempre tem uns 3 ou 4 que levanta a mão. A gente brinca ali e tal, né? Uma vez, uma mulher me mandou um e-mail, cara, de umas 2 páginas, dizendo que eu coloquei o filho dela numa situação constrangedora, que o filho dela chegou em casa e começou a chorar, dizendo que ele era um mijão e na verdade ele não era um mijão, porque as pessoas que estavam na volta viram ele como um mijão. Cara, aquela mulher... Outra pessoa que eu fiquei com pena também, né? Assim, cara, Pena da criança que tem uma mãe dessa. não, da criança, da mãe, de todo mundo, né, cara? Assim, pô, que gente mal amada, né, cara? Nossa. Né? Então, aconteceram já alguns fatos assim, mas na grande maioria, não. Na grande maioria, as pessoas... Cara, quem trabalha com público sempre vai ter perrengue. né? Nós, como rádio, né? A gente trabalha com rádio. A minha esposa trabalhava com televisão. Uma vez foi dada uma notícia de um rapaz que foi preso por tráfico de drogas. A mãe do rapaz foi lá tirar a satisfação dela. E nós só vai lá e conversa com o juiz, com a polícia, Sim. com qualquer pessoa que é responsável. A gente só dá a notícia. A gente só aqui. deu a notícia, né? Sim. Mas com jornalismo é muito complicado de trabalhar. Eu não trabalho com jornalismo porque eu, sinceramente, eu tenho até medo. É que nem o cara agora lá em Goiás, eu acho que foi, o prefeito teve uma casa penhorada, leiloaram a casa, o cara comprou em leilão, foi lá abrir a casa, o prefeito da cidade, que era o dono da casa, que foi a leilão, foi lá e matou o cara. Matou a tiro, pau. Matou, confesso, foi preso. E na notícia teve que colocar o suspeito do crime. Porra, Tipo cara, assim, o cara tava deu lá um no tiro vídeo, cara, né? cara. O suspeito. Não, mas você não pode mais falar não que... pode, não pode né? mais Não, mostrar a cara tem do que usar como assassino suspeito. e nem falar que a pessoa foi... aquela coisa, se tem até imagens, mas tem que provar que... Sim. Tem imagens filmando o cara dando tiro, mas tem que provar que ele matou. Sim. A imagem não diz mais nada. Agora tu imagina, na época que a gente está vivendo com inteligência artificial, onde é que a gente vai parar com tanta dúvida e como é que a gente vai provar as coisas, cara? Não vai mais ter como provar nada. Que nem um tempo atrás aí correu um vídeo, né? Que eu tava pedindo dinheiro. Né? E as pessoas falavam bem assim, ô Biribinha, tá rolando aqui uns vídeos lá no Rio Grande do Sul, né? Do Biribinha pedindo dinheiro, que tá numa situação difícil e tal. Eu falei, não, sou eu mesmo. Pode mandar pra mim. Não é inteligência artificial. Não é Ué, mas tu não tá precisando de dinheiro? Eu tô, cara.
Charles, e tu veio justamente pra fazer a gente rir, né? Eu? É. Mas o Junto palhaço com é o Biribinha. ele? Não, mas fazer ele falar piada, contar Olha, piada. olha só que nada a ver. Ah, essa questão do palhaço. Não, deixa eu contar esse negócio de IA, né? Nós vamos apresentar fale. uma peça agora, sábado, que é Biribinha, o craque do Santa, né? E tem uma música que a Globo geralmente usa pra Copa do Mundo. Eu sei que vou, do jeito sim. que eu sei. Então Uhum. vou. Aí o meu filho colocou pra IA pra fazer uma música, né? E colocou a letra, né? E pediu pra IA fazer uma música na tonalidade, né? Transformar a música. Transformar, mas com o texto dizendo Santa, Sim. exaltando o Santa, né? Que era mais ou menos assim, eu sei que vou pro Alfredão de Laranjão comemorar o golzão. É Santa, é Santa, é Santa. E o meu filho colocou, entre parênteses, uma observação para IA, né? Manter o mesmo tom da música original. Sim. E aí ele me mostrou a música hoje, né? Eu sei que vou pro Alfredão, gritar golzão, mantendo o mesmo tom da música original. Essa é boa, né? A IA contando uma piada, né? O termo palhaço utilizado como ofensa, como é que é pra ti, cara? Tipo, aquele político é um palhaço. Aquele cara que roubou é um palhaço. Cara, é assim, ó. Esses termos sempre existiram, né? De associar o palhaço a algo que vai colocar os outros ao ridículo, associar o circo à bagunça. Isso aqui é um circo, isso aqui é um circo. Cara, isso sempre existiu. Tá virado numa palhaçada. Cara, deixa eles, né? Se as pessoas soubessem o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso e quanto tu tem que ter organização para manter um circo, para o circo fazer o espetáculo, a organização e o comprometimento que tu tem para tu fazer um conteúdo legal para agradar crianças e adultos, hoje sem falar bobagem, sabe? É difícil, então... Tá sempre andando no fio da navalha. né? Então tem que... Se a gente for se incomodar com tudo que acontece hoje, Vai acabar, né? tu não vive, né? Tu vive sentado ali, rebatendo essas coisas, né? Então, deixa eles falarem, até porque é uma coisa que já tá enraizada, né? Não é um vai brasa, né? Vai brasa. Não é isso, né? É uma coisa que já existe há muitos anos e não tem como tu querer mudar isso, né? Então, deixa quieto e tal, né? Agora, se eles falarem, isso aqui parece o circo do Biribinha, aí não. Aí já muda o tom, né? Aí eu já... Aí tá dizendo que é bom. Né? Aí Não, aí vai é um remetendo elogio. a bagunça, né? Aí não, né? Mas é aquela baguncinha organizada. Sim. Eu acho que o termo bagunça, palhaçada e tal, tem muito a ver com isso, de ser uma coisa extrovertida. Talvez seja isso que tenha levado a usar esses termos para esse tipo de situação, né? É uma coisa... É aquela coisa alegre, que não é muito séria. Talvez seja isso, não sei. Posso estar enganado. Mas é o não sério. Daí vira engraçado que se tornou palhaçada. Talvez tenha sido isso que levou a ser usado esses termos, né? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Porque o circo em si, ele foi... Esse conceito de circo que a gente tem hoje, ele foi criado em Nova York, lá na segunda metade do século XIX, né? Já existiam artistas, burlantins, que se apresentavam na rua, que se apresentavam em teatros, mas naqueles teatros, Sim. né? Os últimos, né? Nos grandes teatros, assim, eram os artistas, né? Mais conceituados da época. E aí, um louco lá resolveu, não, vou montar uma tenda e levar esse espetáculo para outras cidades. Para cidades que não tinham teatro, né? Legal. E aí se criou esse termo, esse circo no conceito que a gente usa até hoje. E aí, eu acho que daí veio a bagunça, né? Porque o circo chegava na cidade fazendo bagunça. Ainda hoje alguns circos fazem uma passeata, né? Com animais de fibra, tal, remetendo a um zoológico. Antigamente os circos maiores chegavam fazendo, mostrando as suas girafas, seus elefantes, Sim. até um leão na jaula, tal. Então eles chegavam fazendo essa bagunça, né? Para chamar a atenção do público. Então, por isso que o termo que vai para bagunça, eles associam ao circo, né? Por causa desse barulho que o circo sempre Quando fez. eu era criança, meu pai me levava num circo que às vezes vinha e acampava, né? Parava ali na Barra do Trombudo. Eu não vou lembrar o nome do palhaço agora, mas eles faziam muito touradas. Deve ser o Flecha Negra.
Não, era um outro nome. Eu acho até que depois veio. Porque não tinha internet, então a gente Sim. ficava sabendo, né? Veio a notícia de que ele tinha falecido, inclusive, no picadeiro, vítima de um touro de e um tal. touro que acabou. Mas rolavam umas brincadeiras, isso eu presenciei, muito loucas com touradas. Eles chamavam, olha só a diferença, né? Hoje em dia, você vai fazer uma coisa dessa, você vai preso, né? Na hora. Fecha o teu círculo na hora. Mas o que que acontece? Eles colocavam mesas no centro do picadeiro, que era um picadeiro, não era palco, era picadeiro. A gente ficava ao redor, sentado nas arquibancadas. Hoje você se apresenta com um palco lá Aham. né, é diferente o posicionamento do público. Enfim, era tudo com farelo no chão, eles colocavam mesas de bar, cadeiras, e chamava o público. E daí botava a cerveja na mesa lá. Quem fosse o último a sair, se levantar da sua cadeira, ganhava um prêmio. E soltava um touro. Eu acho que eu lembro desse circo. Chegou aí em Aurora uma vez, eu acho. Cara, era louco, tá? Só se fazia Eu igual, tinha né? muito medo. Eu tinha muito medo, porque se acertasse um cidadão ali, a gente ia presenciar a morte de alguém ali. Uhum. E a galera ria pra caramba, aquilo era muito divertido pra geração do meu pai, né, que hoje já tá com 80 anos. Então mudou muito esse conceito, né? Mudou. Eu cheguei a presenciar muito circo desse, né? E os melhores palhaços que eu vi na minha vida foram nesses circos. Olha só. Nesses Os circos. caras eram fora do comum, né? Né? Tirando o meu vô, que pra mim é o maior de todos, né? Mas muito, muito bom. Flecha Negra, esse que eu usei esse tempo, que tinha um circo similar a esse aí, Seu Carlitos, circo do Seu Carlitos, né? Eles chegavam nas cidades, né? E iam no interior, pediam lá um boi emprestado e faziam o circo da tourada. No litoral era muito famoso esse tipo de circo, principalmente na época da quaresma, por causa da farra do boi e tal, né? E tinha muito cara que encarava o boi ali e dominava o boi e tal. Era para aquele público, naquela época, era divertido. É que esse pessoal Hoje lidava não. muito com o gado, né? Era o Hoje pessoal não, mais da hoje, roça, né? por causa de toda a consciência que deve ter com cuidado com os animais e tal, esse circo foi Morreu, caindo, morreu, né? Assim como os animais em exposição, como você tinha citado antes, né? Elefantes, leões eram Não se vê expostos. mais Essa questão, circo. Não, essa pode. questão dos animais no circo em exposição, Eu vi um gato no teu circo, hein? Eu vou denunciar. Denuncia, né? Era eu, por acaso? Gato? Eu não queria falar nada. Né? Assim, ó, o animal no circo, ele era uma atração, né? E aí começou uma campanha contra o animal no circo, dizendo que eles davam gato chegava o circo na cidade, sumia os gatos, sumia os cachorros. Lógico que os cachorros iam sumir. Chega um leão, o maior predador do reino animal. Qual é o bicho que vai ficar passando ali? Ó, tô aqui. Eles vão sumir, lógico. Qual o bicho vai dar bobeira, né? É a mesma coisa. Tem cobra num terreno, o rato vai embora, né? Então é o predador que chegou. Exatamente. Mas não, se criava aquele mito que davam o gato pro leão comer. Davam Por isso que o sumia. cachorro, por isso que sumia, né? E sabe, né? A mentira vai sendo contada, ela vira uma verdade. E aí se criou esse negócio que o animal no circo não era legal, né? O único país no mundo que o animal é proibido de trabalhar no circo é o Brasil. Todos os países do mundo Tem animais no circo. Animais no circo, ainda tem. Hoje, lógico, se tem uma consciência que é complicado tu ter um leão num espaço pequeno, né? Mas eles não são proibidos de trabalhar. Até porque no Brasil não tem lei federal que proíba o animal de estar no circo. Não tem. Né? Mas a lei municipal impede, né? Há uma questão de vigilância sanitária, ou de um vizinho se incomodar e tal. Né? Então, o que foi feito marginalizou muito o circo na questão dos animais, porque, tem animal no circo, é maltratado. Não era maltratado. Um leão custava, com as taxas de importação, $150 mil. Nossa. Um elefante custava $200 mil com as taxas de importação, transporte e tudo. Qual é o cara que paga $200 mil, que hoje é 1.200.000, para maltratar um animal, para dar um gato para ele comer? Não existe isso. Só que foi se criando isso aí, né? Aí, eu me lembro que na época tomaram os animais do circo ali, no começo dos anos 2000, trouxeram alguns para o zoológico do Catone, aqui em Salete, Que não existe mais. que era
um cara que tinha dinheiro, que resolveu investir em Salete e quis ter um zoológico para ele, né? Tipo um Elon Musk Só que aí ele desistiu de Salete e os animais ficaram ali. E tinha bicho morrendo de fome. Aí não tinha nenhuma ONG para... Foi matéria de um programa... Para proteger os animais, um programa né? nacional, né? De rede nacional. Foi matéria a transferência de uma elefanta, né? Sim. Para São Paulo, que pegaram aqui no... Ela chegou a fugir na cidade lá, né? Sim. Gerou um pânico. Gerou um pânico. Imagina, tu tá parado na sinaleira, olha para trás, tem um elefante vindo. E tu tem que ter uma ideia, assim, ó, lógico, o felino não, o felino já é um predador. O elefante não é predador, o elefante ele vive. Ele tá ali, ele se defende, né? Que é diferente. É o mais forte dos animais, ele se defende. O elefante não sabe a força que tem. Fugiu o elefante do circo. Cara, chega no elefante com calma. Fazendo carinho, ele vai ficar quieto. Só que lógico, grande, né? Todo mundo já criava o pânico, né? Ninguém ia... Mas esse era o meu meio. Eu via muito elefante. Eu subia em elefante, pegava na tromba do elefante, brincava e tal, né? Levanta a pata e quer te fazer um carinho também. Né? É meio arriscado, né? Entende? Então, são situações que ocorreram, né? Assim como ocorreram com várias outras coisas, assim, né? Não só com o circo, né? Como outros setores aí que foram marginalizados aí, que acabaram porque tinha interesses por cima, né? A gente tava falando de bagunça no circo, né? E ele tava contando esses dias aqui que ele se maquiou no escuro, pra te ver como não é bagunçado. Que ele conseguiu se maquiar no escuro, subir no palco e apresentar o show. Como é que ficou essa maquiagem? Ela não ficou feia, cara. Não ficou feia por ser... Botou a boca no olho. Não ficou feia porque aqui, passa o lado. Já tá acostumado. Né? Tal, né? Tu já tem mais ou menos o desenho do rosto e tal. Não ficou 100%. Mas se eu tivesse praticado, eu poderia tranquilamente. Mas tu com um espelho menor que esse celular aqui, tu te maquia, então não tem a necessidade de tu se maquiar sem espelho, né? Eu prefiro até me maquiar com o espelho aqui do que com um espelho grande. Parece que eu meio que me perco, né? É porque tá acostumado, né? É por causa do costume, né? Você falou antes aqui no off também que você pensou já em tirar essa caracterização para se apresentar, Pensei, né? Quando eu trabalhei na televisão, em 2005, eu conheci Dedé Santana, Beto Carreiro, o irmão do Dedé Santana, que era diretor do programa. Tal. Dedé é um cara fantástico. Né? Dedé é show de bola. Aí eles falaram, Biriba, nós queremos te colocar na televisão, só tem que tirar a maquiagem. E falar pra mim na época, tirar a maquiagem era uma ofensa. Eu disse, não, meu personagem é esse, tal. Não, tem que tirar a maquiagem. A maquiagem pra televisão, ela não é legal, tal, né? Eles me falavam assim, todo com cuidado, mas eu não aceitei muito. Mas, daí quando eu comecei a trabalhar na televisão, daí eu tirava a maquiagem. Eu tentava fazer o Biribinha sem maquiagem. Você participou daquele projeto Comando Maluco? Não? Sim. Foi, né? Aham. Com Bananinha também? Com Bananinha, tudo, né? Aí eu tirei a maquiagem. Aí eu fazia só uma bochecha um pouco mais rosada, uma leve maquiagem assim no olho, uma coisinha assim, só pra não ficar com a cara totalmente limpa, né? E aí fiz isso aí. Aí a televisão não aconteceu pra mim e tal. Tive só uma passagem por ela, não fiquei lá. De repente, uma noite, pensei, cara, eu vou tirar minha maquiagem. Falei com meu filho. Ele falou assim, pai, seria legal. Mas, a hora que tu tirar a maquiagem, tu não bota mais. E daí tu vai ter que provar para as pessoas, principalmente para as que já conhecem o Biribinha com maquiagem, que o Biribinha com maquiagem, sem maquiagem é melhor que o Biribinha com maquiagem. Então tu vai ter que estar preparado para isso. Só que daí teria que tu desmontar um personagem e construir outro do zero. No figurino, né? Quando eu falava tirar a maquiagem, não é tirar totalmente. É fazer um outro tipo de maquiagem. Uma maquiagem um pouco mais leve, né? Para o rosto ficar mais aparente. Isso exigiria também de você criar esse novo personagem, mas mudar completamente a forma desse personagem ser? Aí eu pensei, e aí como é que vai ser, o Ebush ia ter que sumir, por exemplo. Não necessariamente. Mas será que ele teria tanta graça? Né? Entende? Daí eu comecei a pensar nessas coisas. Pensei, não, deixa assim. Talvez para o adulto até não ia ter assim um impacto muito grande, mas eu acredito que para as crianças talvez teria. Não, porque as crianças hoje, elas já estão se acostumando com outro tipo de palhaço, com outro tipo de espetáculo. Talvez até fosse melhor. Mas é tudo um trabalho de construção. É uma construção, né? É uma construção, né? Não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro, de um ano para o outro que tu vai ter
né, o retorno. Mas seria até como forma de desafio, porque eu já faz 34 anos que eu interpreto o Biribinha. Entende? Então, às vezes, eu sinto necessidade de dar uma mexida no personagem. Talvez até criar uma peça exclusiva para isso. Para isso, né? E daí adaptando, né? Criou uma peça, daqui a pouco faz duas, né? Sim. E daí vai fazendo, né? Eu prefiro como. Que acho mais bonito, inclusive. esse, como é que fala? É um bordão? É bucha? Sim. Veio da sua mente? Você que criou isso? Cara, Ou veio lá da tradição do teu avô? o meu vô, ele falava, comigo é na batata, comigo é na batata. Ele falava de um jeito que até hoje eu me lembro do risada. E o demônio, ele falava assim. Qualquer coisa era o demônio. Ele falava. Ele dava uma ênfase pro o D e o demônio era assim, Mais né? de passagem. E aí eu tentava fazer igual esse, o demônio, comigo é na batata, mas eu sentia que não... Mas você usa ainda, né? Não, uso, mas eu sentia que não seria o meu principal, Sim. né? E aí eu tava mais lá pro oeste e lá eles falavam muito na época o pura bucha. Pura bucha. Pura bucha. Pura bucha, pura bucha. E eu, esse aí, pura bucha. Aí eu entrei no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não se usava esse termo pura bucha. E aí eu tentei o pura bucha, pura bucha, pura bucha, pura bucha. E nada, cara. O povo não ria, cara. Ria, mas não era. Não é aquela coisa. Não era aquela automática. coisa. Aí um dia eu fui falar, era um esquete, né? Que eu marcava o encontro com a mulher do meu irmão. E meu irmão marcava o encontro com a minha mulher. E a gente se combinava de sair os dois juntos. Aí eu te apresento a tua pra mim, eu apresento a tua pra ti, a gente aí os burros dos maridos em casa sem saber de nada, aquela coisa assim. Aí quando a gente apresenta uma pro outro pra um, elas se olhavam e falavam, meu Deus, o meu marido! E saíam correndo. E eu, né, nós ficávamos com aquela cara de tacho. Aí eu ia falar o pura bucha. E quando eu fui falar o pura bucha, o meu irmão me pegou no colarinho, né? Olhou assim pra mim, aquela ali é minha mulher, fala alguma coisa! Ele falou assim pra mim. E ao invés de eu falar o pura bucha, eu falei, bucha. Cara, aquela plateia riu. Assim. A mãe, quando eu saí de cena, a mãe falou, esse aí é o teu bordão. Olha só. Eu falei, mas como? Eu nem vou conseguir falar de novo igual. Ela falou, dá o teu jeito, porque esse é o teu bordão. Né? E aí, porque o bucha, eu sempre falo que é um arroto com o diafragma, né? Tu tranca a respiração, tu solta o ar, tranca a respiração e solta o ar de novo aos poucos, né? Bucha, pra sair, né? Tem uma técnica pra fazer, né? E ele virou a marca do Biribinha. O pessoal passa na frente do circo, bucha! É bucha. A Luciana, por Eu exemplo, fiz tem isso uma esses figurinha. dias, cara. Né? Tem figurinha que rola nos A WhatsApp. primeira vez que eu aí, passei né? aqui agora nessa nova vinda dele pra cá, que eu passei ali, tava indo ali no Catarinão, né, o antigo Nardelli ali, o Catarinão, que eu vi o circo, meu filho falou, olha o Biribinha aqui, eu disse, bucha, na hora eu falei dentro do carro. Vem na hora, o cara nem pensa. Né? Aí eu tentei outros, né? Tentei criar outros, né? Com o passar do tempo, né? O Cheberiel também O funciona. Cheberiel era do vô, né? Da época do vô, né? Esse aí é muito legal. Né? Eu E sou aí, fã dele, cara. né? E aí tentei criar outros, mas não tem, cara. O bucha É isso aí. é a minha cara, eu vou criar outros até podem, né? Mas o bucha e tchau. Não, Que legal. não tem como. Não tem coisa melhor do que rir, né? Não. Proporcionar isso pras pessoas deve ser uma coisa fantástica. Né? Cara, é legal, é muito bom, mas eu sempre tive mais gratidão e ver que a missão da gente estava sendo cumprida à risca, quando tu vê uma senhorinha rindo, né, um senhorzinho, daí tu pensa, pô, esses caras já passaram por tantas Tanta na coisa. vida, né, e de repente eles estão rindo com uma coisa que eu falei, isso é gratificante, né? Quando alguém manda uma mensagem ou dá algum tipo de relato que a gente ajudou numa tristeza, numa depressão, isso é gratificante. Isso é bem gratificante pra gente. Entende? Então, rir é bom, mas tu levar alegria pras pessoas é melhor ainda. Que ainda mais assim, que vocês não têm todos os dias bons também, né? Não, Vocês passam não. por problemas de Pois subir é. no palco e conseguir transmitir essa alegria, fazer com que as pessoas riem, né? E eu Enfim. sempre digo assim, ó, tu começa o espetáculo com 500 pessoas na plateia ou com 50 pessoas na plateia, tu começa o espetáculo com a mesma vontade. Com 500 pessoas tu termina aqui, com 50 tu termina aqui,
já para cair, porque tu não tem a resposta do público, né? Aham. E aí tu também já faz as contas, pô, a bilheteria já deu tanto, vou ter que pagar tanto, vai faltar aí. Se ele Aí tu soltar um começa- bucha no meio do texto do nada, é porque ele tava pensando na bilheteria. A gente já sabe. E quem tá em casa também agora. Isso mesmo. É, mas não deve ser fácil. Você tá num dia ruim, com problemas, ou então até mesmo doente, com dor de cabeça. Cara, como é que funciona Quando vocês estão doentes, a tua apresentação? Porque você é o centro da coisa toda. O Biribinha é o teatro do Biribinha. E ver não desmerecendo os outros atores, os teus colegas, eles são muito bons, mas a gente vai lá para ver o Biribinha. O Biribinha. E Não, daí, isso- o Biribinha fica doente, como é que faz? Cara, tu tem que trabalhar doente. Mas se você não tiver condições, já Aí aconteceu? Nunca aconteceu, graças a Deus eu não posso te responder, porque nunca Pô, que aconteceu. bênção, então. Que bom. Né? Eu faz 34 anos que eu faço palhaço, acho que uma vez a gente não pôde trabalhar porque eu tava ruim da garganta e não tinha como eu falar, Aham. né? Aí cancela a sessão? Aí cancelamos a sessão e ainda bem que era um dia durante a semana. Aham. Aí no outro dia a gente apresentou uma peça que eu não trabalhava, com uma comédia, mas que a gente tem algumas comédias assim Sim. que o Biribinha não trabalha e tal, mas isso é na época que eu trabalhava com meus irmãos. E aí a gente deu tempo mais um dia para a garganta se recuperar, para daí no outro dia aí eu voltar. Mas digamos assim, eu fiquei 48 horas sem falar nada. É que só. exige muito da voz ali, né? É. Só que naquela época tu trabalhava sem microfone, tu não tinha uma técnica Tinha que gritar, vocal, tinha que gritar, né? Hoje a gente trabalha com microfone, então, né, já não Tá judia mais cômodo. tanto da garganta, né? Mas esse é bucha, força bastante. Força bastante. Tanto é que quando eu tô meio ruim da garganta, ele não sai. Olha só. Ele não sai. Acontece ainda de estar meio ruim da garganta. Mas a questão da doença, como eu, graças a Deus, nunca tive problema, a não ser esse dia da garganta, mas teve um fato muito ruim que aconteceu comigo. Foi no final de 2021 para começo de 2022. 2016, a gente teve a cisão, né? Eu e meus irmãos, a gente resolveu. Nenhuma cisão é tranquila, sempre tem uns quiprocó, uns problemas e tal. Aí eu montei o Teatro do Biribinha em 2017, fui pro Oeste em 2018, peguei a greve dos caminhoneiros, e um inverno em 2018 foi muito forte, e eu tava lá no Oeste. Que Fazia também é muito frio. 16 anos que eu não ia, que eu não saía do Vale do Itajaí. O inverno aqui não é nada, cara. Sobe a serra pra tu ver. Vai pro Rio Grande Dói, do Sul, né? aí tu vai ver o que é frio, né? O frio dói. E aí eu peguei umas 4 temporadas meio ruim de dinheiro, né? Mas tá, vamos indo. 2019 eu trabalhei todo no Rio Grande do Sul. Foi um ano bom, graças a Deus. Mas ainda pegando um friozinho aqui, Aí 2020, eu pensei, agora a coisa vai, né? Agora nós... Aí começou a pandemia. Aí teve a pandemia, né? Tal. Aí 2021, a gente já voltando a trabalhar, mesmo naquela dificuldade e tal. Nós estávamos em Barra Velha e eu estava mudando para Gaspar. E eu fui calibrar o pneu da carreta, né? Eu mesmo calibrar o pneu. E estourou o pneu da carreta. Só que, graças a Deus, ele estourou para dentro, né? E aquele barulho, O susto. aquele susto, aquela poeira que levantou. É alto, né? O som do estouro do Nossa pneu. Senhora. Aí fui pro hospital, né? Porque aquilo ficou na minha cabeça assim, Sim. sabe? Tá, mas não deu nada, graças a Deus. Mas eu fiquei com aquilo. Cara, pra quê? Pra que eu vou trabalhar? Pra que a gente trabalha? Pra se matar? Né? Aí comecei umas coisas assim. Isso foi em agosto, de agosto para setembro. Fizemos uma temporada em Gaspar, as coisas começaram a mudar, público bom e tal. Fui para Pomerode, público bom, público legal, tudo. E eu faço aniversário 30 de novembro. Cara, e não tem pessoa que curte mais o aniversário do que eu. Eu curto o meu aniversário, eu aproveito. É o meu dia, eu tiro ele para ser meu dia. E aquele 30 de novembro de 2021 eu tava triste. Mas era uma tristeza muito diferente. E que tu não entendia. no Cara, caso. eu tô com depressão, pensei. Daí eu falei pra um, pô, frescura, né, isso aqui, aquele outro, toma uma cerveja, Frescura. tal, né. Voltamos pra Barra Velha no verão, né, pra ir pra praia, né. Aí eu comecei a andar na orla de Barra Velha lá, né, porque eu olhava aquele mar e pensava, cara, mas se eu entrar ali, dar 2 puxadas de ar, cara, meus problemas terminam. Comecei a pensar. E comecei a pensar. Aí, Deus manda os anjos, né, pra gente, né? Foi um amigo meu, um casal de amigos, né? Que ela é dona de casa, mas ele é médico em Timbó.
E ela muito faladeira, muito faladeira. Ela conversa, ela chega conversando e tal. E ela chegou conversando assim, e o cara é bem quieto, né? Bem o contrário dela, né? E ele ficou olhando assim pra mim, sentado, né? No meu trailer, né? E ele falou, tu não tá bem, né? E aí eu desabafei pra ele, né? Falei, Ele me chamou pro quarto, falou, não, cara, não sei como é que tu tá de pé. Ele falou pra mim, vamos fazer um tratamento contigo aí, né? Vamos fazer um tratamento meio informal. Se em 6 meses tu não melhorar, aí tu procura um psicólogo e vai atrás. Mas eu acho que, apesar de tu não tá legal, dá pra nós reverter já no começo, né? Daí eu comecei tomando um comprimidinho lá que era 50 miligramas. Daí ele falou, não, toma de 100, vamos botar de 100 aí, né? É o chamado Amansa Louco. E aí eu tomava, comecei desse. a ficar bom, né? Comecei a melhorar e tal, né? Aí nós mudamos de Barra Velha aqui para Rio do Sul. Aqui para Rio do Sul a gente mudou, né? E aqui foi, e teve um dia que eu fiquei louco, cara. Fiquei louco. Porque eu tomei 3 comprimidos naquele dia. Eu levantei, tomei o comprimido e esqueci. Depois do almoço, tomei um. Meu Deus. E esqueci. No final da tarde, eu tomei o outro. Meu Deus do céu, eu tava louco. Ele ia pro palco e falava, é bucha. Quebrar tudo dentro do circo e tal. Aí a minha mulher ligou pro cara. Olha na cartela. Não, ele tomou 3 hoje, pelo amor de Deus. Eu tava louco. Queria. Eu chutava cachorro, pegava tudo, né? Meu Deus. Mas foi, cara. E, então, assim, ó. Mas, além do tratamento que esse meu amigo, né? O Dr. Jorge, né, lá de Timbó, fez para mim, trabalhar, atuar no palco também era uma terapia. Eu me maquiava triste, entrava no palco, terminava o espetáculo, ficava... Chico Anísio tinha depressão, cara. Tinha. O maior humorista do Brasil, na minha modesta opinião, foi, né, pela capacidade de fazer tantos personagens, ficar no auge tanto tempo, ele tinha depressão. E ele quase foi, tá, por isso. Mas no palco, na televisão, perceptível. Né? Entende? Então, assim, ó, tirando aquele dia que eu fiquei ruim na garganta, o único fato, assim, que aconteceu comigo de ficar meio ruim foi a depressão que eu tive, né? Eu tomei comprimido 1 ano e meio, daí eu fiz o desmame, tudo certinho e tal. E como eu sou uma pessoa que sempre li sobre depressão, a depressão sempre foi um assunto que me... Não sei por quê, sempre me chamou atenção. Então eu sempre li. E eu digo assim, a pessoa nunca se cura da depressão. Tu amansa ela um tempo. Tu amansa ela um tempo, mas ela tá ali. Aí de vez em quando ela começa a querer acordar. A querer. Daí tu tem que se conhecer ao ponto de controlar ela de novo, né? Tem horas que não, tem horas que tu não vai conseguir controlar e ela te pega. É um fato que acontece. A gente fica mais sensível a coisas ruins, né? Entende tudo. É por isso que a gente não pode ver tanta notícia ruim. Hoje a gente só vê notícia ruim, né? Internet, televisão, sites, é só coisa ruim que dá, né? Não tem uma coisa boa. Parece que a vida não é boa de tanta coisa ruim. Ou é guerra, ou é corrupção, ou é o cara que matou, ou é a mulher que morreu queimada, ou o cara que esquartejou isso, né? Tu não vê nada de bom, mas existe coisa boa e tu tem que procurar isso. Porque senão tu vai passar por essa vida achando que a vida é ruim. A vida não é ruim. Ela tem os momentos difíceis, né? Que fazem parte para tu construir a tua personalidade e a tua força. Daí isso vem de encontro ao que a gente conversou aquele dia, né? A pessoa tá ali no computador ou no celular vendo notícia triste e tal, mas tem também os stand-ups que estão aí na internet, mas nada melhor do que tu sair da tua casa. Mas a gente deslocar, tá vivendo um momento assim onde é difícil tu conhecer as pessoas, conversar com elas e não saber que elas estão... Tipo, a maioria das pessoas que eu converso sobre o que eu tomo de medicamento e tal, também toma. Cara, parece que tá todo mundo tomando antidepressivo. Tá uma loucura. E isso está sendo muito associado ao celular exatamente por isso, por estar trazendo a ansiedade, que é aquela coisa da exatidão. Tudo é muito rápido. Eu mandei mensagem para ti agora, lá no Rio de Janeiro, tu tá aqui, eu tô lá, e eu não visualizei. Meu Deus, ele não visualizou ainda, por que não visualizou, sabe? Então as pessoas estão muito ansiosas, porque a tecnologia está te dando muita rapidez e o teu cérebro não está conseguindo acompanhar. E outra é essa questão das notícias ruins. Tudo que tem de ruim acaba caindo em grupo de WhatsApp, coisas assim. Então, o que eu fiz quando eu descobri que eu tinha depressão? Eu parei de ver noticiário e saí de grupos que não me são úteis, de celular, né? De WhatsApp, principalmente. Eu só tenho grupo de trabalho. E de família, mas a família... Hã? Coitado.
A família ainda incomoda, às vezes. Aham. Que aquelas notícias ruins. Teve uma época aqui em Rio do Sul, não no Rio do Sul, no Alto Vale, isso já faz uns 10 anos já, que tinha algumas pessoas vestidas de palhaço que saíam de trás da árvore, sabe, com facão, Aham. fazendo Ninguém ia fazer mal para ninguém, mas era só uma brincadeira, questão assim, né? uma brincadeira, né? E naquela época, eu me lembro que o pessoal da RBA, aqui de Rio do Sul, me chamou para mim fazer uma entrevista sobre aquilo. E eu falei que eu não ia fazer. Não vou fazer. Oh, por que, Biribinha? É um assunto que está em questão. Eu falei, cara, isso é uma coisa... E daí eu ainda falei para eles, eu faço apresentação beneficente, eu vou em lar de idosos, eu vou em asilo, escola. eu faço apresentação gratuita para pessoa carente, ninguém fala nada. Agora os loucos se maquiam de palhaço, se fantasiam de palhaço, pegam um facão na mão, aí vocês vão me chamar para mim falar aquilo? Não. Eu falei para eles, eu não vou fazer por causa disso. Expliquei para eles o porquê que eu não ia fazer. Sim. Ah, mas é um momento legal, uma coisa que tá para você. Não me interessa. Falei para eles, né? Me dou bem com o pessoal da RBA, tudo até hoje e tal, mas eu me neguei a participar fazer isso. daquilo, né? Porque tu tem que enaltecer as coisas boas que acontecem, não o ruim, não Exatamente. a modinha, não aquela coisa triste, né? Tem que tentar exaltar as coisas boas, né? E a internet, o celular, ele tá dando isso muito nas pessoas. Durante a pandemia a gente teve aquele choque, a gente teve que ficar trancado, não pôde, né, socializar, a gente se grudou aqui, né? E de repente a gente não está mais saindo daqui. Isso Se aqui acostumou, né? isso aqui é quase nós no trânsito. Se a gente não consegue andar, a gente fica louco. Louco, é. E se a pessoa não te responde, não visualiza, ou se a coisa não funciona com a velocidade que isso aqui nos promete, vai deixando a gente ansioso, vai deixando bravo. É só fazer um Isso- teste, cara. Sai, vai dar uma volta sem o teu celular pra ver o que você sente. Eu fiz isso esses dias. Eu levei a mão no bolso umas 4 vezes. Sim. E comecei Primeiro a que a ficar... gente não sabe nem a hora, né? Porque a gente não anda mais com relógio, né? É só no Não, tá celular. tudo ali. Você fica completamente... Parece que tá pelado, cara. Aham. Né? Eu fiz um teste comigo mesmo um tempo atrás. Se eu tô dirigindo, a cada 67 segundos eu tô pegando o celular. Aí é automático. É automático. E não tem como tu Fugir disso. fugir Eu lembrei disso. do meu pai agora. Meu pai ele tem um vício no carro que é segurar no puta merda. Sabe o puta merda? Sim, sim. Mas o meu carro não tem Eu já puta merda. sei a história que contar. Eu troquei de carro e o carro não tem, o novo carro não tem puta merda. Eu fui levar meu pai no passeio. E a minha irmã atrás. Cara, a gente riu a viagem inteira, porque ele falava. Daí ele teve uma hora que ele começou a disfarçar, sabe? E ele não conseguia mais, porque ele volta e meia ia pra cima pegar o puta merda. Disse, pai, esse carro não tem puta merda, pai. É que eu tô acostumado, disse, não, coloca a mão aqui do ladinho, é confortável. O da Muito Alexa. engraçado. Da E o da Alexa. Alexa, que tu falou com a Alexa no carro, ele fez o... Também tem um bordão, né? O Ai. Ai, pois é. Meu pai tem um bordão, ele fala, ai, pra tudo. Mesmo ouvindo, ele vai, ai. Eu falei, Mas ele na tava tua- falando com a Alexa. eu falei com a Alexa no carro e ele, ai. Falei na lápide dele, eu vou colocar, ai. Mas é legal ver que a tecnologia, ela tá aí, se a gente sabe utilizar ela vai ser pro bem, né? E é tão legal tu ver essas pessoas que não cresceram sem tecnologia, de repente tá inserida nesse universo. Chega a ser engraçado, né? Chega. Porque eles não entendem, né? É preocupante e maravilhoso ao mesmo tempo. E às vezes chato, né? Porque eles não conseguem mexer, eles pedem pra gente, né? Ó, O não pessoal tá fica muito no funcionando. celular durante as tuas apresentações, se incomoda com isso? Não, já me incomodei. Hoje eu não me incomodo mais. Né? Não dá mais bola. Não tem mais como, né? Não. Eu me lembro uma vez que eu falei com o seu Gervásio, né? Eu falei com ele, que Deus o tenha. Eu falei, ô seu Gervásio, o senhor não tem celular? Ele falou, os outros usam pra mim. Ele não queria muito, né? Seu Gervásio, ele não lidava muito bem, né, com isso. Mas ele dava bom dia todo dia, 5 da manhã. Os bons dias que fala. O bom dia dele faz falta todo dia no nosso grupo da equipe, né? Ele sempre dava bom dia todos os dias. E uma vez ele não deu, a Ana falou, a filha dele cobrou, né? Pai, cadê o bom dia? E teve um dia que, logo que eu cheguei na rádio, a gente tinha um escritório aqui em outro lugar, inclusive em Rio do Sul, ele apertou sem querer no botão de gravar lá o áudio e ficou 3 minutos e pouco gravando o áudio dele e da esposa dele em casa.
e daqui a pouco rolou barulho Uma da descarga e por aí vai, né? Mas coisa Cara, e que aquele áudio foi acontece. parar no grupo, né? Eu lembro que eu botei um emoji de... Oh, De máscara. Não, de máscara, né? Porque ele máscara. puxou descarga 2 vezes. Pô! Era um figura, né, cara? Que era um demais. figura, cara, seu Querido Gervásio. demais. Ele era muito amigo do meu avô, né? Ah, é? Muito amigo do meu avô. E aí, quando a gente voltou aqui para a região em 2003, ele foi lá e ele falou, vocês são, né, os Biriba, porque eu era muito amigo do Geraldo e tal, né, falando nome assim, né, eu falei, não, eu sou neto dele e tal. E aí eu fiz uma amizade muito grande com ele, cara, né, era muito amigo do filho dele, que tinha loja de pneus, o Marcelo, né, e acho que, e a Ana, os filhos que eu tenho mais contato, assim, do seu Gervásio. E muito legal, sempre quando eu... Não era sempre que a gente conversava, mas das vezes que a gente conversava, a gente tirava história muito boa, né? Que legal. Muito legal. Muito jóia. Se fosse pra contar uma piada sobre a tua vida, qual seria? Cara, uma piada sobre a minha vida, acho que não tem. Sobre a minha vida, não tem. Porque como ela não terminou ainda, não tenho como eu especificar uma piada pra minha vida, cara. Porque a minha vida tem fatos muito engraçados, muito tristes. As mudanças do circo, tem cada passagem engraçada. Eu tô agora para escrever o meu livro, né? Eu já comecei Opa. pelo prefácio, né? Pelo prefácio eu já comecei, né? E eu quero contar sobre as mudanças do circo, né? Que tem uma mudança que foi muito interessante, que acontecia em 1995. Nós estávamos lá no Rio Grande do Sul e nós estávamos mudando de Santo Antônio das Missões para Bossoroca. É a região bem central do Rio Grande do Sul, bem do Pampa. Coração do Rio Grande. Coração do Rio Grande, né? E ou eu fazia um trajeto de 80 quilômetros pelo asfalto ou 35 quilômetros pelo chão. Mas uma estrada bem boa de chão, tudo, né? Para puxar o trailer de Santo Antônio das Missões para Bossoroca, como era trailer, eu pensei, né? Vou pelo asfalto. E aí eu volto pela estrada de chão. Né? Pra pegar o outro, no caso. Pra voltar pra casa e tal. E era uma noite fria, assim. Acho que era julho ou agosto, assim. Mas um frio, assim. Tanto é que eu tava de pala, né? Tinha uma caminhonete bem velha e tal na época. Fui pelo asfalto e na hora, vou voltar por aqui. E na metade desse caminho, furou o pneu da minha caminhonete, né? E aí eu fui, o step estava vazio, né? Não tinha celular, não tinha nada, né, para se comunicar naquela ocasião. E eu tava simplesmente no meio do nada. Do nada. Era campo desse lado, a estrada de chão, uma noite que tinha uma lua bem... Então não tava tão escuro. Não tava tão escuro, né? E lá, de vez em quando, tu escutava o mugido de uma vaca, um quero-quero, aquela coisa. Daí começa aqueles... Porque quando tu tá no meio do nada, tu começa a escutar coisas que tu não vê. Daí tu já começa a escutar o barulho do mato. E aquele frio, e aquele frio, e aquele frio, e aquele frio. Tanto é que era uma C10 que eu tinha, né? E o câmbio era aqui em cima. Meu Deus. Então eu liguei a caminhonete e deitei embaixo do painel para me esquentar com o motor. Não tinha ar-condicionado, carro velho, né, cara? Tudo aqui, ó. De repente eu escutei o balanço, assim, da caminhonete. E não tinha vento. Pensei, caraca, Chegou alguém. quando eu olhei, assim, por fora do vidro, assim, tava passando uma manada. Né? Ai, meu Deus do céu, cara! Cara, eu nunca vi uma manada passar, né, cara? Mas eu acho que eles ficaram uns 15 minutos passando boi por mim, cara. E batendo na caminhonete e fazendo tudo aquilo. E eu, cara, meu Deus do céu, que coisa horrível. Foi embora aqueles boi, né? E aquele cenário, aquela coisa. Eu pensei, meu Deus, ninguém vai vir me salvar. Ninguém vai vir atrás de mim. Ninguém sentiu falta de mim. Aí, umas 4 horas depois, apareceu meu pai, né? Que meu pai notou que eu demorei, mas foi pelo asfalto me procurar, não viu? Voltou pela estrada de chão. Voltou pelo asfalto. Aí chegou em casa, daí o meu irmão falou, não, ele pode ter vindo pela estrada de chão. Aí ele foi pela estrada de chão. Caraca. Né? Aí ele teve que ir atrás para consertar o pneu. Para daí botar, porque eu tava com o pneu furado e o step vazio. Né? E todo cagado. Calo.
E aí era tão frio que daí eu fui pegar o macaco, né, a gente não conseguia de tremer, não conseguia botar a chave de roda no parafuso de tão frio que era, cara. Não, horrível, cara, horrível. E uma vez... Também nas mudanças de circo, porque hoje, o que tu faz? Tu desmonta o circo, carrega o material e muda de cidade. Chega lá, descarrega o material conforme tu vai montando. Numa época, não. Numa época, tu carregava o material, ia junto com a carga, você em cima, chegava lá, descarregava o material e voltava em cima do caminhão para trazer. Eram outros tempos, né? E uma vez nós pegamos uma chuvarada. E nós estávamos, acho que num 6 em cima da carga, né? E não tinha como ir todo mundo na gabine, né? E aí nós botamos o meu pai dentro da gabine junto com o motorista e nós, a gurizada, tudo em cima da carga. Era divertido, né? Era divertido, mas aquela noite estava frio, aquela vez estava frio. Porque não aí foi nós contigo, né? Aí começamos a tomar cachaça para esquentar, né? Quando nós chegamos nos destinos, quem é que descarrega um caminhão? Todo mundo bêbado. Todo mundo bêbado. Todo mundo bêbado. Nós olhávamos, vamos pegar, descarregar. Ai, cara, né? Uma coisa assim. louca, né? E teu pai não brigou contigo. O pai não brigou, porque o pai também tinha tomado, mas nós que estava lá em cima, nós estava mais, né? Aí nós tivemos que esperar um tempo, aí nós dar aquela curada, para daí descarregar com muito cuidado, para ninguém se machucar e tal. Para daí depois voltar, né? Mas então, assim, ó, são coisas que aconteceram bastante, né, na nossa vida, né? E tem uma história que eu gosto de contar muito, né? Porque quando eu comecei a fazer palhaço, eu me propus a levar a figura do palhaço para fora do circo. Eu não queria que um palhaço ficasse só, né? Aí eu comecei a animar a festa de aniversário, né? Um tempo legal, até o dia que eu não quis mais. Aí fui fazer apresentação fora, né? Levava cenário, tudo. Por exemplo, nós estávamos aqui em Rio do Sul, eu ia para Aurora fazer um show lá no salão paroquial, falava com as escolas, com a prefeitura. Aí depois eu não quis mais fazer aquilo, comecei a fazer show, stand-up, eu fui fazendo de tudo. E teve em 2005, nós estávamos em Itapema, com o circo, e eu sempre notava que na primeira fila ia um casal, né? Sentavam assim, né? Eles eram um casal diferente. Tu notava que eles eram um casal diferente. Né? Eu pensava, será que eles são dono de parque ou também são dono de circo? Porque eles se vestiam diferente. Eles eram um casal diferente, que para mim se destacava. Aí uma noite eu tô batendo foto com o pessoal lá na frente do circo e eles me chamaram. Ô, Biribinha, tu não gostaria de fazer um show para nós? A gente tem um clube de casais que a gente gostaria de, né, levar uma atração diferente, né? Mas clube de casal, eu pensei, é um bailão que só vai casal, coisa assim, né? Eu, tá, não, beleza, né? Vamos sim, quando é que tu quer, né? E ele falou assim, tá, mas é um clube de casal um pouco assim, diferente e tal, né? Não sei se você pode se ofender. Eu falei, não, capaz, né? Só vai lá, janta, né? E dança, né? Ele, não. Ele, tipo assim, ele meio, uma casa de swing. Eu, o quê? Uma casa de swing? Ele vou. Como é que é, né, cara? Tanto é que rende essa história até hoje. Cheguei na casa, eu tinha um Vectra na época, o meu Vectra era 2000, isso aconteceu em 2005. Então não era um Vectra tão velho, né? Era um carro bom, né? O meu carro era o mais simples do estacionamento. Uau. Né? Aí, quando eu entrei lá, ele falou, não, entra por aqui, que daí tu se arruma no camarim ali e tal, e fica esperando. Quando eu entrei no camarim, tava aqueles Gogo Boy, né? Aqueles Gogo Boy, né? Passando creme pra ficar brilhoso, né? Aqueles homens musculosos, a assim, Luciana né? ia gostar. Né? Assim, né? Mas eles tudo gay. Ai, meu Deus, olha só como é que eu tô, né? Eu pensei, caraca, meu, né? Eu ali, né? Aí entra... E esse camarim também é uma sala em que a mulher ficava dançando, ficava uma luz nela, e daí tinha o pano branco, que daí quem tava lá dentro só via a silhueta, tipo sombra do ratinho. Sim. Era mais ou menos isso.
E ela conversando com a minha mulher, ela sensualizando ali, ela falava, ai, levei meu filho hoje na escola, ai, depois eu tive que buscar porque ele tava com febre. Nossa senhora, uma febre. E as assim, pessoas olhando, e achando que ela ela tava lá, toda, e ela falando isso, né? toda cheia do tesão, Aí e ela veio, tava e aí veio o cara, que era o dono da boate, que também era o DJ, né? Que ilusão, né, cara? Ele veio com o microfone e falou bem assim pra mim, ó, Biribinha, tu vai entrar aqui agora, que eu paro a música, te anuncio, tu entra, né? De supetão, assim. Né? Pois é, mas- E eu tá, né? Eu com o microfonezinho, ele falou, ele tá aqui, tu só vira aqui, tu já vai estar na pista onde tá o pessoal, né? E eu falei, quantas pessoas tem? Ele falou, deve ter umas 200. Caramba. Né? Meu Eu, tá, Deus. beleza. Quando ele falou, e agora, galera, a gente para a música pra gente fazer um evento diferente aí, né? Entra agora o Biribinha. E quando ele falou Biribinha, a galera aplaudiu. Tipo assim, cara, esses caras me conhecem? Né? Pensei. Quando eu entrei, eu tive o choque. Vamos botar assim, ó, 50% tava pelado, de homem e mulher. Uns 30% ou só de calça, ou só de camisa, ou só com a Já roupa quase, íntima, né? né? Aham. E alguma porcentagem de vestido, né? Aí tu faz aquele cálculo rápido, aquele raciocínio. Cara, que piada tu vai contar pra essa galera? Eles já estão pelados e já estão fudendo. Não tem o que tu falar. Né? Não tem o que tu falar. O que tu vai contar? Piada da carochinha, da vovozinha? Não tem. E contei a primeira piada que me veio na cabeça. E eles aplaudiram e deram risada. Você ganhei a plateia. Quando eu contei a segunda piada, eles aplaudiram, riram, mas lá no fundo já começaram meio que se pegar e tal ali. Quando Nossa, eu contei como é que eu... Fetiche interessante né? dessa Quando galera. eu contei a terceira piada, eles já não riram, já estavam tudo meio que... e tal, né? Quando eu contei a quarta piada, ninguém mais riu, ninguém mais prestou atenção. E aí eu, né, contei a quinta piada por protocolo, né? E falei, bom, galera, né, estamos nós aqui, estamos com o Biribinha, o Teatro Biribinha ali na meia praia e tal. Quem quiser ir, vá se divertir, muito obrigado, aproveitem a festa, né? E eu falei, e o DJ, né, que era o dono da boate, falou, bom, galera, daí tocou a música, e a música continua. E agora, pra festa ficar completa, vamos comer o cu do palhaço! Eles falaram. E aí eles vieram, de sacanagem, né? Eles me pegaram assim, como você pega um técnico ou um ídolo, assim, né? E aí começaram a tirar minha roupa. E aí eu tô só de cueca e chapéuzinho de palhaço numa casa de swing. Com a minha roupa espalhada. Se Não, vaza, eu vou atrás da minha roupa, né, cara? Cara, atrás da minha roupa foi muito engraçado, cara. Porque a casa de swing, ela tem ambientes. Sei. Tem um ambiente Quer dizer, do não sofá sei. e tal, né? O ambiente do sofá. Tem aquele um quarto onde Mas- as pessoas... alguém vai lá fazer alguma coisa e os outros ficam olhando. Tem a cama coletiva, que tu olha assim, parece aqueles jacaré na beira do Pantanal, um por cima do outro, assim, Jesus. sabe? E entende? Então, né, eu entrei, eu falei, pego aqui meu casaco, e faltava minha calça, né? E aí eu entrei naquela cama, onde tinha a cama coletiva, que eles estavam lá num surubão velho lá e tal, e de repente, entre um passando e o outro, eu vejo o xadrez na minha roupa, né? E eu, opa, tá ali, ó. Aí quando eu entrei, tá ali. Quando eu olhei pro lado, tinha um cara assim na parede, assim, ó, mas ele tava se curtindo, ele fazia assim, ó. Aí eu falei, e aí, cara, boa noite. Ele já pegou no meu peito, já passou. Eu, não, calma, eu só vim buscar minha roupa, né? E eu fui subindo por cima dos caras, os caras enfiavam o dedo no meu cu, cara, puxavam, né, tudo ali, né? Eu fui lá, peguei a minha roupa pra descer. Caraca, meu Deus do céu. Quando eu conto isso, as pessoas falam, Biriba, é mentira, tu inventou isso. Eu não tenho foto porque não se tira foto Eu tô nesses esperando lugares, a piada cara. final e não é, né? Não é, cara. Isso aconteceu, cara. Caraca, E o inclusive pior, o dedo no cu. isso aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira de noite. No sábado de manhã, eu tinha um evento em Florianópolis, no Centro-Sul, que tinha lá o Luiz Henrique, que era governador na época, Aham. tinha toda uma turma lá, ministro. E eu entrei, pintado de palhaço, no Centro-Sul em Florianópolis, contei piada. Luiz Henrique deu risada, todos eles deram risada, né? E eu fiquei pensando, né? Puta que pariu, ontem eu tava no meio de uma putaria. Hoje eu tô aqui nesse evento de pompa e circunstância, com todo mundo engravatado e tal, né? Como a vida do artista é louca. Pô, Ela mas é põe louca cara. nisso. É Agora, louca. eu fico imaginando aqui no tédio que tá a vida sexual dos caras pra contratar um palhaço pra se excitar, né?
Na verdade, daí depois... E esse cara continuou indo no circo, né? Aham. E um dia eu perguntei pra ele, cara, qual foi a de tu me levar lá, né? Ele falou, cara, todo o meu público é teu público. Eles gostam, eles comentavam de ti. Por isso que eu tive a ideia de te levar. Né? E todo mundo curtiu. Só que eles curtiram, eu acho que mais a presença em si do que as piadas, para poder dizer, pá, o Biribinha tava lá, tal, aquela coisa assim. Tava muito legal, até o Biriba foi. Então foi E a muito... tua mulher vendo essa cena? Tu não... Ela ria também, né, cara? Ela porque sabia o que estava acontecendo, sabia, né? E foi. Mas o mais Até engraçado hoje parece que ele visita lá ele. Né? Mas o mais engraçado da noite, pra mim, foi a mulher sensualizando, falando da febre do filho, tipo, de buscar o filho na normal, escola né? e tal. Profissional. Assim. Profissional. Uhum. É igual o palhaço cantando piada quando ele não tá bem de espírito, né? Exatamente. Você tá mal-humorado por dentro, de repente, mas você tem que estar rindo ali. Tá. É. rindo e E muito. assim, a gente sempre tem aquelas piadas de segurança, né, que a gente fala, né? Que é aquela piada que tu sabe que o pessoal Vai funcionar. vai funcionar em qualquer situação, né? Então tu tem essas piadinhas de escape, Usasse né? todas aquele dia. Nenhuma, cara, nenhuma. É porque eu tive um choque tão grande, cara, olhando. É que tu não imaginou que tu ia chegar no palco e ia ver... É, sabe, né? E fui, contei uma piada. O que eu me lembro é que eles riram muito, prestaram muita atenção na primeira e na segunda piada. Depois eles já. Porque eles não estavam lá pra ver piada, né? Eles estavam lá pra fazer outras coisas. Já não dava mais pra aplaudir porque tinha alguma coisa no meio. Ah. Era isso. Ai, ai. Então tá, garota. Eu acho que nós já temos mais de uma hora de podcast. Como é que tá o nosso tempo? Tem? Você Já que tem manda, 1h20 Vanessa. já. Eu que mando. É, a conversa tá boa, Tá né? agradável. Se tiver mais uma de suruba pra falar, eu vou rir pra caramba. Do boi, olha só a vida do cara. Uma manada pra putaria e depois pros políticos. É loucura, velho. É, cara, assim, mas esse é o interessante da vida do artista, né? Aham. E principalmente do artista de circo. Porque o artista de circo é o artista mais próximo do público. É o mais próximo. E então a gente pode viver essas coisas. Ah, tu pega um grande artista, lógico, ninguém se torna um grande artista do dia para noite. Ele também tem a sua, mas depois que ele chega lá no estrelato, ele perde um pouco o contato, né, com a galera, Sim, né? totalmente, é E verdade. nós não, nós sempre estamos em contato com a galera. E tendo esse contato, a gente tem o privilégio de passar por esse tipo de situação. Por exemplo, eu já fui contratado para trabalhar numa festa da Cebola, eu ganhei o cachê e eu não subi no palco. Olha só. Em 2016. Eles me chamaram, eu fui, né? Era para mim fazer um show na sexta e no domingo. Cheguei lá, me pagaram o cachê, tudo, ó. Vai ter esse aqui, e antes da banda tal, tu vai entrar. Tá, tô eu maquiadinho lá, a banda começa e eu. Esqueceram de ti? Esqueceram de mim. Caraca. Eu disse, não, tudo bem, no domingo eu desconto, faço, né? Aí no domingo ia ter um show do Milionário e Matias, não, do Milionário e... José Rico? Não, Milionário e Marciano ia fazer um É show. que eles tiveram uma época que eles trocaram E os- o Lucas Luco ia fechar. E eu ia fazer entre o Milionário e o Lucas Luco. Ah, o Milionário cantou, o Marciano cantou, O Lucas e Luco o Lucas Luco cantou e eu lá pintado de palhaço. Não. Literalmente Aí eu esqueceram falava de pros ti. cara, e eu, não deu, porque isso aqui, daí eu falei, quer saber uma coisa, vão tudo uma bosta, eu vou embora. Pelo menos ganhei meu cachê. Pelo menos ganhei meu cachê. Acontece isso. Já trabalhei em grandes auditórios, já trabalhei de ter que me maquiar embaixo do palco, porque não tinha estrutura, né? Já trabalhei fora do Brasil, já fiz show em Miami. Quando eu fui para em 2015, eu fui para Miami e tinha um conhecido que tem uma empresa lá e ele queria apresentar para os brasileiros que trabalhavam Sim. lá, né? E aí eu fiz um show pro cara lá, Meu Deus, que numa legal. empresa em Miami, Top, né? hein? De um Olha brasileiro. Bem legal. Então já fiz show Pensou num internacional. e-bucha em inglês, não? É bucha. O e-bucha não tem como, não né? tem como fazer, tem como Também em traduzir. 2019 eu fiz shows nos cassinos de Santo Tomé, ali na Argentina, e no de Passo de los Libres, lá do lado de Uruguaiana. Fiz show também. Que né? legal. Mas daí lá eu tentava assimilar um pouco do espanhol e um Sim. pouco do Que era meio do misturado o português, né? público. Porque o argentino entende o português, né? Ele entende bem o português, né? E também vai muito brasileiro para jogar nos cassinos lá, então tu trabalha bastante, mas ao mesmo tempo tu também tinha que falar alguma coisa em espanhol, né? Tem que adaptar alguma coisa. Então eu falava, decorei assim, sabe, umas 10 piadinhas em espanhol, fazia uma sequência, né? Porque não é só tu decorar, tu tem que entender a realidade deles, né?
Sim. Com Pra certeza. daí tu poder, pra piada ter Não graça. chegar Mas com cheguei a qualquer fazer piada, também. porque piada para muitos ainda ofende, né? Para É. alguns, né? Não muitos, mas então tem que ser cuidadoso aí. Em outra língua, às Uhum. vezes, com uma outra cultura, mexer com uma outra cultura é muito complicado. É. Porque às vezes Mas eu para não- nós eu- aqui é banal, mas para os É, caras mas Deus livre. eu não fiz a questão da cultura, eu fiz a questão. Tentei traduzir piadas Sei. de segurança, Sim. né? E eles gostaram. Pelo Deu que eu boa. senti assim, deu boa, né? Então a vida do artista ela te dá essas possibilidades, né? Às vezes a gente tá com dinheiro no bolso, às vezes a gente tá ali contando as moeda para moedinhas. pagar as taxas então é normal, cara, não. Então essa foi, né, o motivo de a gente trazer também, né, o Biriba aqui no podcast Papo em Sintonia, porque quem está em casa não conhece, né, ou Não sabe dessas não histórias, sabe. desses perrengues engraçados. Exatamente, né, dos engraçados, dos nem tão engraçados assim, né, Uhum. mas é mais ou menos por conta disso, né, para quem está em casa, para quem está acompanhando a gente no Papo em Sintonia, poder ver esse outro lado, né, que a gente vai lá, a gente vê o espetáculo e a gente não sabe o que acontece depois, ou antes, ou, enfim, durante, né? Sim. A gente só vê o glamour, Exatamente. Não vê o trabalho. não vê a subida da montanha. É, a subida da montanha, bem isso aí mesmo. Só tem- vê o cume. É. Isso rende uma piada, né? E a gente Eu trouxe- tenho uma música do Cume, né, que eu gravei no meu primeiro Sério? CD. Eu tenho um CD de piada. Eu tenho 2 CDs gravados e 4 DVDs que eu fiz, né? E a piada do Cume a música do Cume é um rap, né? Que é assim: ai, que saudade que tenho do Cume, onde eu nasci. Lá no Cume bem lindo, no Cume onde eu cresci. Quando a chuva caía, todo o Cume molhava. Mas quando o sol saía, todo o Cume secava. A primavera chegou, todas as flores no cume saiu, dálias e palmas no cume brotava, os espinhos da rosa o cume feriu. Então a gente sempre tem uma, né? Sempre tem, né? Legal. Bom. E a gente trouxe o Charles também, porque o Charles tem esse lado. Desculpa, né? Eu Se não a sei gente de vai onde, né, ofender mas eles palhaço, né? Na verdade, eu fui palhaço uma vez num programa de televisão, até aqui na rede de televisão aqui do Rio Ah, do eu Sul. sabia. Participei com uma galera que fazia apresentações, né? E eles eu participava do programa, então naquele programa eu me caracterizei de palhaço para fazer parte ali das brincadeiras e tal. E no final, a gente tirando a maquiagem no camarim, eles me convidaram para fazer parte do elenco deles. Olha só. Mas como eu tinha emprego fixo, essa coisa toda não deu para mim. Mas eu era bem novinho. Faz tempo. Faz tempo. Eu sempre curti muito essa coisa de circo e de palhaço. Ai, Eu acho que legal. muito fantástico, assim. Acho que eu faço rádio com essa coisa de não ter uma formalidade, sabe? Uhum. Quando eu entro no ar, quando eu vou entrar no ar, quando eu ligo o microfone, eu não sei o que eu vou falar. Na hora só sai. É uma coisa muito louca, assim. E às vezes sai umas coisas assim bem... Nada a ver. Mas isso que é. né? Isso Que é... o pessoal acha engraçado eu me autodestruindo, assim. Mas então a gente quer agradecer, né, Biriba, por ter aceitado esse convite de vir até aqui, né, de poder contar um pouco da tua história, contar um pouco dessas histórias divertidas, né, poder passar para o público que está em casa, para quem ainda, o que eu acho um pouco difícil, mas que ainda não pôde, né, fazer parte ou ir num espetáculo, né, do Biriba, assistir e poder conhecer um pouquinho da tua história. Né? Que bom, cara. A gente agradece vocês, porque a Sintonia sempre ajudou o Teatro Biriba em todas as fases, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na Rádio Sintonia, ela era na frente da praça. Cara, isso faz muito tempo. Muitos anos atrás. Se eu não me engano, foi em 1983. Eu entrei lá na rádio para pedir uma música. Olha Para pedir só. uma música, assim, né? E aí depois, já quando a gente voltou, né, a Sintonia já é onde, já na sede dela ali, né? E cara, e sempre o pessoal abriu a rádio, assim, uma das rádios que é diferenciada no abrir o Abrir as estúdio, abrir as portas para a gente divulgar o nosso trabalho, né? Então a gente sempre teve um carinho, uma relação muito grande com a Sintonia. E esse ano a gente vai para Ituporanga. A gente vai para Ituporanga. A gente só não vai agora, no término da temporada de Rio do Sul, por causa da festa da cebola, para não entrar em cima da festa e no pós-festa ali, né? Então, terminando a temporada em Rio do Sul, a gente vai para Pouso Redondo. E depois de Pouso Redondo a gente vai para Ituporanga fazer uma temporada. Que legal. Com Muito certeza. bom. Quando você for em Ituporanga, a gente vai visitá-lo também. Não, com certeza. E eu com certeza visitar vocês lá. Outro dia eu estava no ar com o Erlo e com o João Sérgio lá no estúdio S.
Tu mandou uma piada pro João lá do Erlon. Foi um barato, cara. Aquilo deu uma repercussão nas nossas mensagens. Eu imagino, cara, eu imagino, né, Muito cara? fantástico. Ele tava passando por aqui, tava ouvindo a rádio Olha e só. mandou mesmo assim, sem nada combinado. Sim. E o João ficou todo louco já. Jogou pra mim lá e bota no ar que é o Biriba. O Erlon deve sofrer até hoje com aquela piada, né, que eu mandei, né, cara? Peguei bastante no pé, né? No pé dele. Ai, Mas ai, ele ai. merece, que ele é um piadista. E ele é um piadista, né? É. Por isso que eu digo assim, hoje a gente tem que conhecer muitas pessoas para poder brincar, Com né? ele dá pra brincar sempre. E assim, ó, eu não tenho, apesar de eu conhecer o pessoal da 93 aqui, o pessoal da Amanda, né, o pessoal de outras rádios da região, conheço, as pessoas me conhecem, mas eu não tenho essa abertura, Intimidade. essa intimidade, bem isso aí, que eu tenho com o pessoal da Sintonia, que eu tenho com o pessoal da 89 lá em Ibirama, tanto é que eu tenho um programa na 89 em Ibirama, né, entende? E algumas rádios lá no Oeste, que eu ainda tenho. Né? Mas sim, outras não. A gente tem uma relação totalmente profissional, de Comercial. respeito, mas sem a intimidade. Mas muitas vezes é a intimidade que é o molho da. Com Sempre certeza, que é o que faz dar o sucesso, né? Isso mesmo. Prova disso foi aquele evento que tu foi lá, que tu perdeu a roupa lá. Mo. Aquilo ali foi intimidade. Aquilo é uma intimidade no grau o máximo. Agradeci o Biriba, vou agradecer o Charles Obrigado. também, Eu né? que por agradeço ter o convite. vindo. O podcast Papo em Sintonia é da Rádio Sintonia, é de todos os comunicadores, né? Então eu quero te agradecer também por ter feito esse episódio aqui, esse papo com o Biriba também, muito Adorei. bacana. Legal, né? Fazer Muito mais bom, vezes, muito né? bom. Ele vai estar aqui até metade do ano, então Bora. dá tempo, né? Vamos fazer só pra contar piada. Só pra contar piada. Né? E o legal é o seguinte, assim, eu sempre falo quando a gente encerra os podcasts que a gente participa, é para você agora que está nos assistindo aí no seu computador, no seu celular, né? Se está vendo um corte ou se está vendo tudo seguido, cara, assistam os podcasts. E assistam os podcasts principalmente das pessoas que você conhece. Do seu vizinho, do empresário da sua cidade, do empresário da sua região, porque todo mundo tem história para contar. E toda história é válida. Toda história é válida de ser ouvida, né? Às vezes aquela pessoa que é mais introvertida, que passa por você na rua e só te cumprimenta, às vezes aquela pessoa que tem as melhores histórias para contar. Então, quando tiver um podcast, ouça, né? Tem tanta coisa hoje para nós perder o tempo, passar vídeo rápido, né? Ver notícia ruim. Não, vamos escutar os podcasts, porque os podcasts são as histórias reais. E as histórias reais que nos enaltecem, que nos dão conteúdo, nos inspiram para a gente seguir a nossa vida. Meu Deus, eu não sei nem como é que eu vou terminar agora. Acho que já fechou muito bem, Acho que assim. já fechou, Nossa, né? fantástico. Então eu quero agradecer novamente, Biriba, agradecer o Charles também de novo, mas principalmente quem está em casa, quem está assistindo, quem está acompanhando, né, o podcast Papo em Sintonia. E a gente fica por aqui até o próximo episódio.